Na semana passada, nós vimos o quê? 2 Coríntios 6, verso 9. Como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos. Como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos. Como castigados, porém não mortos. Hoje nós vamos para o verso 10. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Olha que interessante. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Aqui é um ponto interessante. Aqui está. Né? Pobres, mas enriquecendo a muitos. Aqui não está falando pobres, mas sendo ricos. Ah, mas ali tem possuindo tudo. Nós vamos entender esse tudo. Lembre-se que 99% das pessoas só foram para a igreja em busca de algo que chamasse atenção. Não é? Então, olha que coisa interessante. Então, entristecidos, mas sempre alegres. Entristecidos, né? As tristezas de Paulo vinham das circunstâncias. Sua alegria emanava de sua comunhão a Deus. Olha só, as tristezas vinham do quê? Quem gosta de ser atacado? Quem gosta de ser caluniado? Quem? Vocês gostam? Vocês gostam de ser chamados de ignorantes? Vocês gostam de ser chamados de ladrões? Vocês gostam de ser chamados de mentirosos? Vocês gostam de ser atacados por aqueles que deveriam estar do teu lado no combate? Porque muitas vezes nós vamos ser atacados por quem? Por aqueles que deveriam estar com a gente. Nós somos atacados por aqueles que deveriam estar caminhando conosco, pregando o evangelho, fazendo a obra de Deus. Nós não estamos. Nós somos atacados por eles. Então é normal, queridos, que nós fiquemos tristes, que nós sintamos a pancada. Porque quando nós somos atacados, nós sentimos. A gente não pode vir e pregar que vem os ataques e a gente. Não é assim, não é assim que a coisa funciona. Não é assim que a banda toca, não é assim que as coisas andam. Nós temos que ter, nós temos que ser realistas. Dói. Mas aí o que vai acontecer? Nós vamos olhar para o Senhor, para a obra do Senhor. Por quê? Porque nós temos comunhão com Ele. Tendo comunhão com Ele, é isso que vai nos sustentar. Então nós somos atacados, nós vemos muitas vezes mentiras a respeito de nós, mentiras a respeito da nossa fé, mentira a respeito do caminho que nós seguimos. Nós somos envergonhados todos os dias, mas aí nós olhamos para o Senhor. Nós analisamos a nossa vida, o que a gente está fazendo. O que eu estou fazendo? Por que eu estou sendo atacado? Eu estou sendo atacado porque eu escondi dinheiro na Bíblia para entrar nos Estados Unidos? Eu estou sendo atacado porque eu torço a palavra de Deus para ter visualização no YouTube? Eu torço a palavra de Deus para eu poder negociar com o liberal para que a minha denominação tenha popularidade? Eu negocio com o liberal para que a igreja dele, que é grande, não se desligue da minha denominação. Ou seja, eu penso no faturamento. Estes são pontos muito importantes que a gente tem que levar a sério. É isso?
Ou será que a gente está trabalhando? Será que a gente está lutando? A gente leva como centro na nossa vida a palavra de Deus? Qual é o centro do nosso agir? Será que nós colocamos nosso trabalho? Será que nós colocamos as nossas vontades terrenas à frente? Ou será que a gente tem como total prioridade as coisas de Deus? Então nós somos atacados, mas quando olhamos para a nossa vida, nós vemos que nós somos atacados por pregar o verdadeiro evangelho. A gente não está com mentira de A gente não está com mentira de prosperidade, a gente não está com teologia de libertação, tentando justificar o pecado humano e validar o pecado humano. Olha a diferença. Uma coisa é a graça do Senhor, que nos salvou, que nos justificou. Outra coisa é você justificar o pecado para continuar pecando, como se fosse o tal do cartão de crédito. Então eu não vou entender que eu sou um pecador maldito e que eu tenho Deus que veio com sua graça e me limpou. Não. Eu vou justificar o meu pecado. Então eu vou falar: "Não, mas Deus entende que eu passei necessidade, por isso eu roubei". Percebe que transforma o pecado em uma coisa boa? Ah, mas eu não vou, né? Não, eu tinha que cometer o pecado. Não, nós temos consciência de que somos sujos, somos quebrados e mais. Aí a gente vem para outra parte. Entristecidos, mas sempre alegres, certo? Então nós nos entristecemos. Mas quando nós olhamos para a nossa vida, nós vemos que a nossa vida é o serviço do Senhor, que nós estamos lutando para obedecer à palavra de Deus. A gente vê que a gente erra, que a gente peca, mas a gente não vira para Deus e fala: mas também, Senhor, eu passo tal situação, eu só tenho pecado para correr atrás. Não, nós entendemos que somos pecadores e precisamos lutar contra esse pecado, que nós escorregamos, mas que a partir daquele momento nós vamos continuar lutando mais e mais para fugir daquele pecado. Nós vemos isso, então isso nos alegra, porque nós estamos preocupados em servir ao Senhor. E olhando ainda para essa alegria, para o motivo dessa alegria, nós temos o quê? Ele se alegrava não nas circunstâncias, mas apesar das circunstâncias. Eu não me alegro nas circunstâncias. Eu não me alegro por ter dinheiro para pagar a conta, por. Não. Eu me alegro apesar das circunstâncias, apesar das lutas, apesar dos problemas. Mesmo com os problemas, eu me alegro, porque a minha alegria está no Senhor. A minha alegria está na minha vida que eu olho e eu luto, eu estou nos caminhos do Senhor, eu estou batalhando com o Senhor. O Senhor é prioridade na minha vida. A minha alegria é Jesus. A fonte da alegria de Paulo não estava na terra, mas no céu. Não nos homens, mas em Deus. Eu sei que não é pelas minhas obras, mas o Senhor escolheu me salvar e por isso eu vou participar com Ele dos novos céus e da nova terra. A nossa alegria não está nos homens, a nossa alegria está em Deus. E aí olha como as coisas são interligadas aqui. Nós somos entristecidos, estamos entristecidos, mas sempre alegres. Por quê? Alegres para as coisas de Deus. E aí vem pobres, mas enriquecendo a muitos. Olha que interessante. Nós olhamos para a nossa vida, nós não andamos de jatinho, de carrão, isso, aquilo outro. Nós não vivemos no luxo. Esse final de semana, uma pessoa cedeu um lugar para a gente descansar.
Estávamos lá, eu abri meu computador e eu fui trabalhar. Pastor, o senhor tinha que desligar, o senhor tinha que. Não. Uh-uh. Esse é um ponto. Paulo não era como os falsos apóstolos que ganhavam dinheiro mercadejando a palavra. Olha que coisa importante. Tinham muitos ali que viram no Espírito Santo uma forma, tá? Uma forma de se dar bem. Eu dei um exemplo no grupo ontem, no grupo de ofertas, o link está aqui, ó, no grupo de indicações do Nascido. O link está aqui na descrição. Muito interessante. Existe uma discussão a respeito dos dons. Eu sou cessacionista. Então surgiu não uma discussão, mas uma conversa a respeito de dons, por mais que aquilo não fosse o objetivo do grupo, que o objetivo do grupo é indicar para vocês bons materiais cristãos, né? Então eu dei o exemplo que o problema não está se o dom continua ou não. Porque se for da vontade do Senhor que continue os dons vão continuar, independente da nossa vontade do que nós achamos. Mas o problema é o porquê as pessoas querem o dom. Se nós pegarmos Simão Mago, o que ele fez? Ele queria o Espírito Santo. Quando a Bíblia fala que ele queria o Espírito Santo por dinheiro, é porque ele queria o quê? Aqueles dons, o dom de cura, o dom de profecia. Para quê? Para ganhar dinheiro, porque ele era um curandeiro. Ele enganava as pessoas como se estivesse curando espiritualmente as pessoas desesperadas. Eles exploravam. Ele explorava. Então ele viu no Espírito Santo uma chance de aprimorar o negócio dele. Então, para que as pessoas queriam os dons de Deus? Para se dar bem. Nós não somos assim. Nós não somos assim. Nós sabemos que nós precisamos de recursos para mantermos a nossa vida nesse mundo, porque embora sejamos peregrinos em terra estranha, nós entendemos essa questão que nós precisamos viver. Sem dúvida, mas existe um limite para nós. Então Paulo não era como os falsos apóstolos que ganhavam dinheiro mercadejando a palavra. Paulo era pobre e, pitocos, reduzido à pobreza, mendicância que pede esmola, destituído de riqueza, influência, posição e honra. Olha isso. A gente não está falando de não ter dinheiro, de ter uma durezinha ali, uma durezinha aqui, né? Vão, não. Nós estamos falando de ser reduzido à pobreza, mendicância. E ele era Paulo. Ele era um cara que vinha do quê? De família rica. Ele era cidadão romano. Ele fazia parte, ele estava lá com os escribas e com os fariseus. Ele fazia parte. Ele era um líder. E aqui está. Ele foi reduzido à pobreza, à mendicância, pedir esmola, destituído de riqueza, destituído de influência, posição ou honra. Então nós somos pobres. As pessoas falam, nossa, como que eles acreditam nesse absurdo? Nesses absurdos que a gente vê por aí hoje? Como que pode? Nas loucuras que a gente vê aí? Como que eles acreditam nisso? E aí nós é que somos vistos. Acreditam que uma mulher pode ir para balada, dormir com 5, 6 caras e que tá tudo bom para ela. Que ela pode dormir com hoje, um amanhã, um depois e tá tudo ótimo.
E nós que pregamos, onde um homem vai conhecer uma mulher, vão se apaixonar, que o homem vai amar sua esposa, assim como Cristo amou sua igreja, vai cuidar, vai ajudar, vai manter, vai amar, vai fazer com que essa mulher seja tratada como o presente de Deus que foi dado a ela, vai ter aquela liderança de servidão que vai viver para sustentar, para dar condição, para cuidar daquela mulher. Isso é ridículo. Isso é absurdo. Percebe que nós não temos essa influência. Então, quando nós vemos que, poxa, a meninada prefere escutar o professorzinho de esquerda, mesmo sendo absurdo o que ele está falando, do que a gente. Sim. Porque a gente não tem influência. Nós necessitamos do Espírito Santo. Nós não somos ninguém. Ninguém. Tocós descreve a pobreza abjeta, a pobreza nojenta, de quem não tem literalmente nada e que está num perigo real e iminente de morrer de fome. Wiersbe ainda diz que Ptocós significa penúria completa, como aquela de um mendigo. Ele não tinha dinheiro, mas tinha um tesouro mais precioso do que todo o ouro da terra, o bendito Evangelho de Cristo. Nós somos pobres, mas nós temos a maior riqueza para dar, para entregar para os nossos irmãos, para ensinar para os nossos irmãos. A maior das riquezas, que é o Evangelho. Então nós somos pobres, mas nós enriquecemos a muitos. Nós somos humanos, nós somos limitados, nós somos mendigos nessas coisas terrenas, porque esse não é o nosso objetivo. Isso não é o que mais importa. O que realmente importa são as coisas de Deus. O que realmente importa são as coisas do Senhor para as nossas vidas. E com esse evangelho, pelo fato de sermos pobres, pelo fato de sermos atacados, sentirmos a dor, estarmos entristecidos às vezes por faltar, entristecidos por ver macacos de auditório, palhaços de circo se dizendo pastores, animadores de torcida se dizendo pastores, tendo milhões de visualizações enquanto a gente luta para ter aquele número pequenininho. Não vou dizer que a gente não fica chateado. O que é diferente de nós vermos quem prega realmente o evangelho e ter bastante visualização. Dou o exemplo aqui do pastor Paulo Júnior. Fico muito feliz quando eu vejo que ele tem muitas visualizações. A gente sente, a gente fica triste, mas a gente fica alegre porque aquela mensagem que nós estamos pregando e atingem aquelas pessoas que o Senhor quer que nós atinjamos, é a palavra de Deus. Nos alegra. O Evangelho nos alegra. O Evangelho nos dá esperança. O Evangelho nos dá a verdadeira esperança de continuar lutando, de continuar caminhando. E aí, nós somos pobres. Nós somos entristecidos porque sentimos a pancada, sentimos a perseguição. E somos pobres porque muitas vezes vai nos faltar muita coisa. Mas a gente está sempre alegre porque nós temos Cristo conosco, porque nós sabemos que nós vamos viver no novo céu e nova terra com Ele. Sabe que nós somos pobres, mas nós temos o Evangelho e enriquecemos o que interessa. Nós pregamos o Evangelho e levamos essa riqueza para a vida das pessoas.
E aí nós não temos nada nesse mundo, mas nós temos tudo, porque o que vale é nossa vida com Deus. O que vale é o novo céu e a nova terra. O que vale é Cristo, é o que Cristo pensa de nós. O que vale é o nosso futuro com o Senhor, com o nosso corpo glorificado, sem sentirmos mais as dores que nós sentimos hoje, não passando mais as necessidades que nós passamos nesse mundo como peregrinos, mas estando com Ele, possuindo tudo, que é a esperança de que estaremos com o Senhor no novo céu e na nova terra.